A paz do Senhor, você já está aí? Já sei, está pronto para mais uma história bíblica, não é verdade? Desculpa, eu estava aqui lendo a Bíblia e acabei me distraindo. Mas olha que interessante que eu estava lendo para guardar no coração. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Como assim? Como Deus faz novas todas as coisas? Já sei, tem uma história para te explicar melhor sobre isso. Abra a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 12. Aqui, no livro de Atos, capítulo 12, conta sobre um rei chamado Herodes. Esse rei estava gostando de fazer maldade para o povo de Deus. Sabe, ele não gostava que as pessoas estavam falando, pregando a palavra, as boas novas. Então, ele já tinha mandado matar alguns discípulos de Jesus. E vocês conhecem alguns discípulos. Esse aqui é Pedro. Pedro estava falando para as pessoas, proclamando as boas novas, contando sobre Jesus, o amor de Deus, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. E Herodes, o rei, não estava gostando nada daquilo. Então, o que ele fez? Mandou os soldados prenderem Pedro lá na prisão. Pedro ficou entre dois soldados presos. E ali Pedro ficou, dentro da cadeia. Pedro ficou preso. Só que Pedro estava tranquilo, sabe por quê? Porque Pedro sabia em quem ele cria, sabia o Deus poderoso que estava sempre com ele, cuidando. As pessoas logo ficaram sabendo o que tinha acontecido com Pedro. Pedro estava preso. Sabe o que aquelas pessoas fizeram? Muitas pessoas foram para a casa da mãe de outro discípulo, João Marcos. Ali, na casa, eles ficaram orando. Passou horas e horas, era tarde da noite e eles estavam orando, clamando a Deus para que Deus fizesse nova todas as coisas, que fizesse um grande milagre, cuidasse de Pedro lá na prisão. Enquanto as pessoas oravam, clamavam ali, dentro daquela prisão, uma luz brilhou e apareceu um anjo lá mesmo, dentro da prisão. Ali, o anjo tocou em Pedro. Pedro na prisão estava, olha, dormindo, bem tranquilo, bem sossegado. Então, o anjo tocou em Pedro. Logo, as correntes de Pedro caíram. O anjo então disse a Pedro: calce as sandálias, coloque a sua capa e venha comigo. Pedro, ainda meio sonolento, achando que aquilo era um sonho ou uma visão, logo obedeceu o anjo. Então começou a seguir o anjo. Onde o anjo ia, Pedro também ia. Pedro chegou, ele e o anjo chegaram em uma porta bem grande, de ferro, ali da prisão. Ela era muito grande, muito pesada. Mas quando eles chegaram ali, naquela porta, a porta se abriu sozinho. Então o anjo e Pedro saíram lá para a rua. Chegando na rua, o anjo se despediu de Pedro e sumiu. Ali, Pedro entendeu que ali era Deus agindo. Ele entendeu que era um milagre de Deus. Deus tinha cuidado, tinha feito coisas maravilhosas para Pedro. Mas ali, naquele instante, Deus fez um milagre e libertou Pedro. Pedro, então, correu até a casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, onde as pessoas estavam orando, clamando. E ali Pedro, bateu na porta. Quando Pedro bateu na porta, uma menina chamada Rode reconheceu a voz de Pedro. Ali, ela ficou tão feliz, tão alegre, que em vez de abrir a porta, ela correu para os outros irmãos, para os outros discípulos, para as pessoas que estavam orando, gritando de felicidade: Pedro, Pedro está à porta, Pedro está à porta! E, em vez de abrir a porta, ela foi falar com os outros. Mas vocês não acreditam. Ninguém acreditou nela.
acharam que ela estava louca, acharam que ela estava tendo alucinações. Então Pedro, continuou a bater na porta e chamar. Então eles abriram a porta. E quando eles abriram a porta, eles reconheceram que era Pedro. Então ali eles ficaram muito felizes com a liberdade de Pedro. Pedro então pôde contar a todos eles o que Deus havia feito por ele, o milagre de Deus. Pedro contou a todos eles o que tinha acontecido lá dentro da prisão e como Deus tinha libertado. Então, Pedro pediu para que eles contassem a Tiago e a todos os outros o que havia acontecido, o grande milagre de Deus. E ali Pedro se despediu e foi para outra cidade. Fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. Uau! Que maravilhoso, não é verdade? Deus cuidou de Pedro. Deus fez tudo novo na vida dele, libertando ele da prisão. E Deus também pode fazer isso com você a qualquer momento. Vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, santo é o teu nome, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas. Agradecemos a Ti, Senhor, engrandecemos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é esse Deus hoje nas nossas vidas. Te glorificamos, Senhor, porque assim como o Senhor fez com Pedro em libertá-lo, o Senhor pode nos libertar. Hoje as nossas prisões podem ser um pouco diferentes. Alguns estão aprisionados na tristeza, na preocupação. Seja qual for essa prisão, Senhor, o Senhor pode libertar. E assim nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor vai agir nas nossas vidas. E coisas novas o Senhor vai fazer. Então te agradecemos, Senhor, por essa história bíblica, por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. E assim como está escrito lá em Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Deus fez coisas novas na vida de Pedro. Ele pôde sair ali da prisão e continuar falando das maravilhas de Deus. E assim Deus faz em nossas vidas. Coisas novas Deus fará para cada um de nós. Só não possamos nos esquecer de levar essas boas novas, a palavra de Deus, o amor de Deus às outras pessoas. Fale do amor de Deus a todos. Pregue essa palavra. Sinta o amor de Deus na tua vida. Ele está sempre conosco, cuidando de cada um de nós. Não se esqueça disso. Beijos, Deus abençoe!